também há ligações com outras armas silenciosas. Porque essa arma tem uma ligação direta com rastro químico, certo? E vamos mostrar isso. Então, nós temos aqui a patente, certo? Que dá origem a esse programa, que é um paper, e cujo título é Método e Aparelho para Alterar uma Região na Atmosfera da Terra, na ionosfera e ou magnosfera. É, de fato, bem antigo. Você vê aqui a data, né? 11 de agosto de 1887. Aqui eu tirei o print, certo? 1987. Isso. E aí o que acontece? Eu tenho um print aqui que foi feita aqui a patente, certo? A patente foi oficializada em 87, mas o paper aqui foi 10 de janeiro de 1985, certo? E vamos lá. O que é essa invenção? Este invento refere-se ao método e aparelho para alterar pelo menos uma região selecionada. Normalmente existe acima da superfície da Terra e mais particularmente refere-se a um método e aparelho para alterar a referida pelo menos uma região transmitindo inicialmente radiação eletromagnética da superfície da Terra, essencialmente paralela e ao longo das linhas de campo magnético divergente de ocorrência natural que se estende através da superfície da Terra, da região ou região a seres alteradas. Então, o que é isso? É o seguinte, nós temos aqui o nosso mapa mundi, certo? Que eu coloquei aqui. E aí, essa invenção ela consegue alterar aqui o campo eletromagnético de uma região. Por exemplo, aqui o Brasil. Eu quero alterar aqui a linha de campo magnética aqui do Brasil. Então, vamos lá. Então, você consegue alterar o eletromagnetismo do Brasil, certo? Da região aqui no Brasil, certo? É isso o que essa invenção faz. E aí, mas para entender isso aqui melhor, a gente tem que entender algum background, certo? Que alguns estudos anteriormente feitos, que é muito interessante, porque você vai entender, por exemplo, os testes que foram feitos na década de 1950, início de 60, feitos tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, sobre os dispositivos nucleares, certo? Então, vamos lá. Então, nos últimos anos, né, na década de 50 e 60, os esforços substanciais foram feitos para entender e explicar os fenômenos envolvidos no cinturão de elétrons e íons, para explorar as possíveis e controlar os fenômenos para esses propósitos, certo? Então, no final da década de 50 e 60, eles organizaram aqui essas bombas nucleares na atmosfera, certo? Para estabelecer e estudar correias artificiais de elétrons e íons. E esse experimento estabeleceu que pelo menos alguns dos elétrons e os íons estranhos dispositivos detonados lá em cima da atmosfera ficaram presos ao longo das linhas de campo da magnetosfera terrestre, para formar correias artificiais que eram estáveis a longos períodos prolongados de tempo. Então, o que eles faziam? Eles faziam esses dispositivos nucleares, batiam lá em cima da magnetosfera, e aí esses íons, essas cargas, ficavam presas aqui na nossa magnetosfera, certo? Magnetosfera sendo uma camada da nossa atmosfera, como se fosse um envelope, assim, para o pessoal entender. Exatamente. E aí formava o quê? Correias artificiais por perigos prolongados de tempo, certo? E aí, o que acontece? Entre as propostas avançadas para alterar essas correias existentes dos íons elétricos presos, que vão ficar presos na atmosférica, certo? Entre elas, liberar grandes nuvens de bário na magnetosfera, de modo que a fotoionização aumente a densidade de plasma frio, porque dentro da atmosfera existe plasma, certo? Produzindo assim precipitação de elétrons através das interações aprimoradas. Aí, no entanto, na época, né, os mecanismos envolvidos houve um desacaneamento da alteração dos fenômenos de partícula aprisionada e deve estar realmente posicionado dentro da região afetada. Então, para que eu consiga utilizar aqui esse meu método, esse aparelho, é necessário que essa parte aqui afetada, por exemplo, libera grandes nuvens de bário, seja nessa região aqui, certo? Eu quero alterar essa região, então eu tenho que pulverizar o bário. Aí entra o que? O rastro químico, certo? E aí entra o rastro químico, né? Para poder... Ou seja, deixa eu ver aqui. Então, eles precisavam
de colocar essas partículas todas em suspensão em uma determinada camada da atmosfera para servir, não é, vamos dizer, de auxílio para eles poderem transmitir essas frequências, essas ondas e manipular. É isso daí? Exatamente. É exatamente isso que você falou. Porque como eu coloco aqui, facilita a minha vida, certo? Eu consigo mover aqui o plasma e consideravelmente aqui a região que eu quero alterar, alterando aqui as plumas, que quando é utilizada essa arma, você vê que a atmosfera ela muda, porque vai alterar ali, vão criar plumas de plasma. A atmosfera vão se alterar.